Fala, meus amados, queridos irmãos, tudo bom? Como vocês estão? Vamos fazer a continuação da história de Jesus Cristo, tá? Para lembrar que depois que Jesus nasceu, a gente não tem muitos recordes da vida dele, da infância dele. A gente só tem a- uma parte escrita em Lucas 2 que fala quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi no templo participar da festa da Páscoa. Né? Só tem esse recorde da juventude de Jesus, quando ele era criança, né? E pula, aí fica esse tempo todinho, né, em silêncio, e pula quando Jesus tinha 30 anos. Mas nessa parte que fala que Jesus tinha, quando ele tinha 12 anos, a família dele foram para Jerusalém para comemorar a festa de Páscoa. Era um dia para ir, né, e um dia para voltar. E quando Maria estava voltando para casa e chegou em casa depois de um dia de caminhada com José, ela percebeu que Jesus não estava com eles. Não estava com eles. Jesus tinha ficado em Jerusalém. Aí José e Maria voltaram para Jerusalém e foram procurar Jesus. E Jesus estava falando com os inteligentes, com os homens poderosos da época, né? Homens com muita sabedoria. Então, eu vou ler aqui para vocês em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 adiante, tá bom? Aí depois a gente vai fazer um comentário sobre isso. E o menino crescia, e era fortalecido no espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de acompanharia com eles. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. E quando ouviam, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as suas palavras que ele dizia. Uma pergunta que eu faço é que quando vocês acham que Jesus ele sabia que era Deus, né? Porque Jesus ele nasceu. Eu vou dar uma olhada aqui. Jesus nasceu, né? Nazaré e teve e ela era uma criança normal, né? Eu vou ler aqui um pedaço que eu fiz uma nota, tá escrito assim: a infância de Jesus foi normal para a sua época. A Bíblia diz que Jesus era obediente a seus pais, ele cresceu em tamanho e sabedoria e em graça. Jesus sabia ler hebraico e sabia bem as escrituras. Ele provavelmente recebeu educação básica, como todos os meninos judeus. Jesus era construtor, como seu pai José. Muita gente fala que José era carpinteiro, né? Mas a palavra em hebraico é tecton. Tecton que significa construtor. E provavelmente Jesus era
construtor também, como seu pai ajudava, né? Geralmente os filhos homens ajudavam os pais, né, no seu ofício. E claro, construir era um trabalho que se ganhava bem, tá? Não era um trabalho que ganhava pouco, né? E Jesus também tinha contato com a agricultura, né? E ele tinha grandes estudos, como os outros rabinos, porque sua sabedoria via de Deus, né? E sua comunhão com Deus. Então, ele sempre conversava com os rabinos, né? Com os mestres. E os mestres ficavam impressionados com o conhecimento que Jesus tinha, né? Desde quando ele tinha 12 anos de idade, tá? Então é isso aí, pessoal. E Jesus, ele já provavelmente ele sabia que ele era Deus quando ele tinha 12 anos de idade, né? Ou até um pouco antes que isso, né? E a pergunta, né? Outra pergunta que eu queria fazer é: por que não se fala da infância de Jesus? Por quê? Né? E uma conclusão que eu cheguei é que Deus ele queria focar mais na obra missionária de Jesus depois dos 30 anos de idade, né? Então tudo aquilo que aconteceu na infância de Jesus não que foi irrelevante, foi coisa importante, mas o mais importante, o foco era a salvação, tá? Então essa é uma das razões uma conclusão que eu cheguei, porque que não falava-se tanto da infância de Jesus Cristo, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar sobre esses 3 anos, né? Vou talvez fazer em 2 vídeos, porque Jesus fez muitas coisas, muitos milagres, né? Então, talvez eu tentar fazer uns 2 ou 3 vídeos sobre, né? Quando Jesus tinha dos 30 aos 33 anos, tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana e não esqueça de orar. Ore todos os dias, medite, conecte-se contigo e com Deus, tá bom? Fique com Deus e tenha uma boa semana. Tchau, tchau.